Bem, para entendermos o AIB, precisamos saber o que ele foi. O integralismo, também conhecido como Ação Integralista Brasileira, foi um movimento político fundado no ano de 1932 e liderado por Plínio Salgado, que possuía ideias ultraconservadoras alinhadas com a extrema-direita e que atuou no Brasil durante a década de 1930. O integralismo brasileiro, ideologicamente, defende a propriedade privada, o resgate da cultura nacional, o moralismo, valoriza o nacionalismo, os valores morais, prática cristã, o princípio da autoridade e, portanto, a estrutura hierárquica da sociedade. O combate ao comunismo e ao liberalismo econômico. Os principais idealizadores que deram corpo ao movimento integralista brasileiro foram Plínio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale. E como símbolo, a AIB utilizava uma bandeira com um disco branco sobre um fundo azul, com um sigma maiúsculo em seu centro. A AIB, assim como todos os outros partidos políticos, foi extinta após a instauração do Estado Novo, efetuado em 10 de novembro de 1937, pelo então presidente Getúlio Vargas. Podemos caracterizar o integralismo como um movimento nacionalista, autoritário, tradicionalista e fundado em preceitos religiosos, cabendo ao Estado manter a unificação integral da sociedade, através da correção e tendo semelhança entre o nazismo italiano e o autoritarismo. Para tanto, deveria integrar todos os habitantes, o que contribui para a compreensão do caráter nacionalista desse movimento. Assim, é importante destacar o lugar das raças nesse projeto político de nação. Nesse sentido, esse trabalho aborda com a questão racial, está presente no projeto político de nação da AIB. A partir da análise historiográfica, o movimento integralista tinha adotado algumas características dos movimentos europeus de massa da época, especificamente do fascismo italiano, mas distanciando-se do nazismo, porque o próprio Salgado não apoiava o racismo, e esse grupo não fazia oposição aos políticos de esquerda. O integralismo conseguiu mobilizar algumas parcelas da classe média brasileira. Quai, seu app de vídeos curtos. O que é a AIB? Ação Integralista Brasileira. A AIB foi um movimento político brasileiro ultranacionalista, corporativista, conservador e tradicionalista, católico de extrema direita, inspirado no fascismo italiano, no integralismo lusitano e baseado na doutrina social da Igreja Católica. Foi fundada em 7 de outubro de 1932 pelo escritor e jornalista brasileiro Plínio Salgado. Os integralistas também ficaram conhecidos como camisas verdes, ou pejorativamente como galinhas verdes, por seus opositores em referência à cor dos uniformes que utilizavam. Quais foram as principais ideias da AIB? O integralismo brasileiro, ideologicamente, defende a propriedade privada, o resgate da cultura nacional, o moralismo, valoriza o nacionalismo, os valores morais, prática cristã, o princípio da autoridade e, portanto, a estrutura hierárquica da sociedade, o combate ao comunismo e ao liberalismo econômico. Líderes. Os principais idealizadores que deram corpo ao movimento integralista brasileiro foram Plínio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale. Como símbolo, a AIB utilizava uma bandeira com um disco branco sobre um fundo azul, com um sigma maiúsculo em seu centro. A AIB, assim como todos os outros partidos políticos, foi extinta após a instauração do Estado Novo, efetivada em 10 de novembro de 1937, pelo então presidente Getúlio Vargas. Comparação da AIB. Partido AIB, Ação Integralista Brasileira. Fundador Plínio Salgado, jornalista. Fundada 7 de outubro de 1932. Ideologia: fascismo clerical.
características: defendia um Estado autoritário, não aceitação do capitalismo, defesa da propriedade privada, resgate da cultura nacional, moralismo, nacionalismo, combate ao comunismo e liberalismo econômico. Curiosidades: se cumprimentavam utilizando a palavra Anauê, que significa eis-me aqui, com braço esticado, imitando outros grupos fascistas europeus. Partido: ANL, Aliança Nacional Libertadora. Fundador: Luiz Prestes. Fundado 1935. Ideologia: marxismo, socialismo. Características: anti-imperialista, antifascista e anti-integralista. Curiosidade: em reação ao crescimento do AIB, foram formadas frentes antifascistas. Como aborda a questão racial? A Ação Integralista Brasileira, AIB, organização política de extrema-direita existente no Brasil entre 1932 e 1937, tinha como um dos principais objetivos construir no nosso país uma nação genuinamente brasileira, a qual deveria integrar todos os seus habitantes. Esse objetivo está vinculado ao caráter nacionalista do movimento e deve ser vinculado às raças presentes na sociedade brasileira de então, considerando a importância de destacar qual o lugar que elas ocupariam nessa nova nação. O presente artigo aborda como a questão racial está presente no projeto político de nação da AIB a partir da análise historiográfica. Como a AIB acabou? A AIB, assim como todos os outros partidos políticos, foi extinta após a instauração do Estado Novo, efetivado em 10 de novembro de 1937, pelo então presidente Getúlio Vargas. A AIB, a partir de então, firmou-se como uma extensão do movimento constitucional. O que foi a AIB? A Ação Integralista Brasileira foi um movimento político brasileiro ultranacionalista, corporatista, conservador e tradicionalista católico de extrema-direita. Principais ideias. As principais ideias foram a defesa da prioridade privada, o resgate de culturas nacionais, o moralismo, valorizar o nacionalismo, os valores morais, práticas cristãs, o princípio da autoridade, e o combate ao comunismo e ao liberalismo econômico. Os líderes. Os principais idealistas que deram corpo ao movimento integralista brasileiro foram Plínio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale. Os símbolos. O símbolo da Ação Integralista Brasileira era a letra grega sigma, que na matemática simboliza a soma. O pavilhão era um quadrado azul com a sigma no centro, dentro de um círculo branco. Comparação da AIB com o fascismo e o nazismo. Como a AIB aborda a questão racial? A Ação Integralista Brasileira, AIB, organização política de extrema-direita existente no Brasil entre 1932 e 1937, tinha como um dos principais objetivos construir no nosso país uma nação genuinamente brasileira. Contexto nacional. O movimento integralista tinha adotado algumas características dos movimentos europeus de massa da época, especificamente dos fascismos italianos, mas distanciadas-se do nazismo, porque o próprio Salgado não apoiava o racismo. Como acabou a Ação Integralista Brasileira? A AIB, assim como todos os outros partidos políticos, foi extinta após a estatuação do Estado Novo, efetiva em 10 de novembro de 1937, pelo então presidente Getúlio Vargas. Gente, acabou, meu Deus, eu nunca pedi isso em toda a minha vida.